noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, dependendo quando vocês vão assistir esta live na íntegra, ou também pode ser alguns recortes que a gente faz da live. Estamos começando a nossa live de segunda. Todas as segundas e as sextas às 19 horas nós temos lives aqui com entrevistas ou tratando de algum conteúdo, de algum assunto do nosso dia a dia. Sim, sempre sobre a ótica da biodança, do nosso trabalho, que somos facilitadores de biodança e temos o processo vivencial do Bio2, o programa vivencial Bio2. Eu sou Esteban. Eu sou Sheila. Nós somos o Bio2, Biodança Bio2. Sim. Hoje o tema é especialmente importante. Porque é o cerne do nosso trabalho. Sim, está na essência da nossa proposta, do programa Bio2, Biodança. Sim. Que trata justamente da liberdade de expressão, da importância das tantas formas de expressão que nós temos e que essa expressão seja cada vez mais natural, cada vez mais autêntica. E cada vez mais livre, claro. Sim. Sim. E isso nos vai levar a assumir o protagonismo da nossa própria vida, não viver sobre os mandatos sociais, sobre os desejos de outra pessoa. Nós descobrirmos quem realmente somos e que queremos da vida, né? Como queremos viver nossa vida com mais plenitude. Então começamos fazendo uma pergunta importante. Qual foi a última vez que você fez algo porque realmente gostava? Não precisa responder agora, mas é uma reflexão importante. Qual foi a última vez que você fez algo simplesmente porque gostava? Que não envolvia uma obrigação, um dever ou algum tipo de troca, né? De uma ação em que eu estou esperando alguma reação, alguma troca. Que eu fiz por fazer, porque gosto, né? Pela alegria. Atendendo o meu desejo, né? Sim. A minha vontade. É isso. Sim, com essa referência interna. Então, começamos a live convidando para essa reflexão. Não precisa responder, mas acho que é importante que a gente sempre volte a esse lugar de refletir e de perceber as nossas ações no mundo, como elas estão, o que me motiva, né? O que tem me levado à minha ação no mundo, de onde parte a minha motivação. Justamente, por quê? Porque vivemos uma vida de demandas assim brutais, né? Eu gosto desse adjetivo, porque são terríveis, ocupam todo o nosso tempo e aí a gente acaba não vivendo a vida, somente respondendo às expectativas, cumprindo as metas, atendendo às responsabilidades, o que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer, qual é meu papel, eu sou pai, eu sou empregado, eu sou um trabalhador, eu me devo a outras pessoas. E onde que eu estou? Onde que está meu desejo? O que eu quero da vida? O que eu quero fazer agora, nesse momento? Não, aqui, nesse momento, eu queria estar dormindo. E por que não dorme? Ah, não, nossa, quem dera, quem sou eu, né? Muitas vezes a gente fala assim, quem sou eu para dormir a essa hora? Eu tenho que trabalhar. Nossa, mas já é 8 horas da noite, 7 horas da noite. Será que você continua trabalhando? Eu me devo ao trabalho, eu tenho que fazer, tenho um filho pequeno. Então a gente entra numa roda viva, como um rio que arrasta a gente chega a um momento que não tem protagonismo nenhum na vida da gente. E a gente começa a fazer coisas para agradar os outros, para minimizar o trabalho. Eu tenho alguns recursos para meu chefe me passar menos trabalho. É o boicote, né? Eu tenho alguns recursos assim, mas realmente eu quero fazer o que eu estou fazendo? Não, são recursos para minimizar a demanda. Mas administrar minimamente essa demanda total que Mas tem. eu volto ao ponto de que o que me estimula a agir?
eu preciso ser produtiva, eu preciso ter um alto desempenho no trabalho, na família, no meu dia a dia, até com o corpo. Tem pessoas que vão na academia e precisam ter um alto desempenho, onde quer que cheguem, tem essa necessidade, é um padrão de comportamento. Necessidade imperiosa. Inclusive, né? E se somos, por quê? Porque precisamos ser aceitos, precisamos ser reconhecidos. É uma necessidade muito grande que todos nós temos, de sermos aceitos, reconhecidos. E então é sobre isso que vamos falar. E esse ponto, esse aspecto, ele está na essência do programa Bio2. Né? Então, na abordagem do programa Bio2, isso aí está na essência, a necessidade da expressão, a expressão natural, a expressão autêntica, a expressão livre, cada vez mais livre de si mesmo, e o protagonismo na própria vida, né? Quando eu vivo a minha vida a partir das minhas referências, principalmente, do meu desejo, como disse o Esteban. Atualmente a gente tem muitos casos, praticamente todos nós, como a Sheila acabou de falar, a questão de querer agradar. Em maior ou menor escala, a gente quer agradar, quer ser aceito, e muitas vezes quer agradar. Na origem da palavra agradar é entrar na mesma temperatura, de não parecer muito... Ai, será que eu fui muito frio? Nós falamos muito isso. Será que foi... Nossa, será que eu estava muito... com as minhas colocações lá no grupo, naquele grupo, com meus alunos, eu que sou professor, por exemplo, será que eu estava muito quente, assim, muito apaixonado, e as pessoas, não ouvia as pessoas? Será que eu estava em uma temperatura diferente? Agradar é entrar... Em espanhol nós temos uma palavra que é grado, e grado é grau, né? Temperatura, né? Então, agradar é entrar na mesma temperatura. E aí nós queremos sempre estar na mesma temperatura, nunca queremos, assim como falamos popularmente, bater de frente com ninguém. Então, que sempre o que tem detrás disso, de todas as nossas ações na vida, ou praticamente todas, é agradar, é sermos aceitos, é cair bem, sermos simpáticos, sermos agradáveis. E muitas vezes não queremos fazer o que fazemos, mas fazemos porque é nossa obrigação, fazemos porque é o que eu tenho que fazer para ser aceito, para ser incluído, para pertencer a determinados grupos, para não ser uma pessoa antipática. Então, no trabalho, na família, com os amigos. Agora, quando isso é desproporcional, assume uma progressão geométrica na nossa vida, um tamanho assim exagerado, às vezes descomunal, o que acontece? Que a gente esquece da gente, esquece do que a gente quer. Tanto que muitas vezes perguntamos para as pessoas, o que você quer? Bom, para mim, eu quero o que todo mundo quer, mas o que você acha que todo mundo quer? Essas coisas, né? Que todo mundo quer, é muito óbvio. Mas o que você quer? O que você quer? Com quem que você quer viver? O que você quer fazer? O que você quer estudar? O que você quer Onde realizar? Você quer morar? Onde quer morar? Qual seria seu sonho? O que você quer? Essas coisas, não sabe? A pessoa acaba esquecendo, nós acabamos esquecendo de nos indagar, nos perguntar o que realmente nós queremos. E o mais simples, isso você está falando, Esteban, porque esses são os questionamentos, são questionamentos existenciais, mas são os mais simples. E a gente vai perdendo a conexão com o mais simples. Sim. E o que é mais simples é o que está na base. É muitas vezes o que é mais importante. Então a gente vai ficando seres cada dia mais complexos, cada dia mais demandas, para fora, sempre para fora, e perdendo essa referência interna do mais simples. Sim. Né? Do mais simples. E sempre falando, expressando, lembrando que a expressão é pressão para fora. Sim, como falamos na nossa live da semana passada, analisamos essa palavra, a expressão é ex fora, e é pressão para fora. Acabamos não expressando o que sentimos, nunca, em contexto nenhum, porque sempre, nossa, o que eles esperam que eu fale? O que eles esperam que eu faça? Eu não fiz aquele gesto assim, porque eu não posso fazer esse gesto, porque eles não esperam isso de mim. O que será que as pessoas esperam do Bio2, Biodança? O que será que as pessoas esperam da Sheila?
Eu acho que não esperam isso de mim. Então, cumprimos papéis. Estamos vivendo uma vida de máscaras. E não se esquecemos de olhar para dentro, como a Sheila acabou de falar, e de saber, ou indagar, ou descobrir, né? Isso que está coberto, sim? Está muito embaixo dos panos da nossa vida, o que a gente realmente quer, o que a gente realmente deseja, qual é o desejo genuíno que temos, até de coisas bem simples, né? Você quer viajar, quer sair de férias? Eu quero, mas quem sou eu, né? Eu não posso. Será que não pode? Eu queria conhecer vários lugares, mas quem sou eu? Eu não posso. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar, eu tenho que cumprir as metas, eu tenho que. E o que você quer, além do ter que? Não, isso aí eu nem sei agora. Eu não posso me perguntar isso. Então é isso. Isso de agradar as outras pessoas é interessante, porque aqui a gente não está falando de ser uma pessoa egocêntrica que só pensa nela. Sim, importante dizer isso. É importante, porque senão a gente pensa, não, eu vou começar o processo evolutivo do programa Bio2, vou fazer biodança e eu vou esquecer. Me tornar uma pessoa mais egoísta? Uma pessoa egoísta, que só pensa em si só mesmo? pensa em si mesmo. Não tem nada de mal, todo o contrário, é muito bom sermos solidários, sermos empáticos, sermos simpáticos, solidários, pessoas sociáveis, pessoas que têm um grau de sensibilidade, um grau de afetividade elevado. Não tem nada de mal, essas são... Ao contrário, são qualidades. São qualidades, são características positivas. Mas o problema é a distorção. Quando isso extrapola, eu esqueço de mim. E tem um detalhe nisso que você está dizendo, Esteban, porque até para ajudar o outro, eu preciso ter condição de ajudar. Eu preciso ter uma condição de saúde, muitas vezes até uma condição financeira, uma lucidez, né, para ver qual é a melhor forma de fazer algo, inclusive pelo outro, seja um filho, seja no ambiente de trabalho, seja um amigo, que seja. Então, cuidar de si mesmo e se fortalecer é também uma condição necessária até para conseguir fazer algo pelo outro. Muitas vezes a proposta da biodança é que seja simultâneo. Eu cuido de mim e cuido dos outros. Muitas vezes uma questão de terapias mais ortodoxas propõe: primeiro eu tenho que me amar para amar os outros. Não é a proposta do programa Bio2, não é a proposta da biodança. Isso acontece na simultaneidade. Ao mesmo tempo, eu aprendo a cuidar de mim e cuido dos outros também. Agora, não é excludente. Não Sim. pode ser excludente. Não é essa a nossa proposta. Cuido de mim e o resto que se exploda. Não passa por aí. Mas se cuidar da gente no sentido... Aquela velha história da máscara de despressurização num voo. Avião. No avião, claro. É um bom Primeiro exemplo. Eu tenho que cuidar de mim até para poder continuar com vida. Se eu vou colocar a máscara nos outros, como vou depois ajudar a que está mais frágil? Então, claro, tem que ser quase que simultâneo. Mas há momentos nos quais eu tenho que cuidar de mim. Se não cuido de mim, não tenho saúde física, não tenho condicionamento físico ou psíquico, como vou cuidar dos outros? E esse ponto é um ponto muito interessante, porque o programa Bio2 ele está baseado na metodologia da biodança. E ele sempre ocorre em grupos. Então, não é um processo de desenvolvimento humano que se faça sozinho, né? É um processo que se faz com um grupo, que se faz com o outro. Então, o outro traz notícias de mim. Sim. Diante do outro, a minha identidade se manifesta. Então, é o reflexo do outro que fala muito de mim. Então, o processo, ele acontece com o outro. E essa transformação, ela passa por esse cuidado consigo mesmo e com o outro. Tem uma base profunda na afetividade e Sim. na empatia, num processo de empatia. E nos vínculos de confiança que a gente vai criando no grupo, internamente no grupo. Por quê?
Porque se eu fico de fora do grupo, ou de fora, por exemplo, chega o grupo do Bio2, como os grupos regulares que a gente tem habitualmente, uma vez por semana, e eu fico olhando as pessoas fazendo as atividades, seus movimentos, as rodas, seus caminhares, e eu fico de fora, nossa, que bobagem é essa, criticando, fico no mental e fico criticando. Muito diferente se eu entro. Porque aí eu já me exponho, já entro, e aí, claro que as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque eu abaixo a guarda, deixo de criticar, que é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro na vida. Já é um vício, né? Já é um padrão. Claro, né? Ficar de fora é um assim. Se eu não critico, eu já ouvi gente falar assim, se eu não critico igual você criticava, então vou morrer atirando para todo lado. Nossa, a vida é uma guerra. Será que a vida é assim, uma batalha infinita? Não, a proposta é num grupo de biodança, no grupo do processo evolutivo, o programa evolutivo Bio2, é justamente abaixar a guarda e confiar. E na medida que a gente confia, a gente vai se entregando e a gente vai crescendo e cuidando dos outros. Sempre como referência tem a gente. Eu quero estar aqui. Sempre nós falamos muito claramente, olha, o convite agora, todo exercício que a gente vai apresentar, falamos, é um convite, você quer ou não quer? E muita gente faz essas coisas, mesmo tendo muito tempo de biodança, então, anos de biodança, continua fazendo as coisas assim, porque eu tenho que fazer, porque a Sheila falou, Estevam falou, então temos que fazer, o grupo está aqui, eu tenho que fazer todo. Mas você hoje está a fim de fazer isso? Não, na verdade não, mas todo mundo está fazendo. Acontece muito. A gente vê pessoas sofrendo, eu não queria caminhar, estou cansado. E isso é aquela necessidade excessiva de agradar o outro. De agradar, de cumprimenta. Tá cumprindo um mandato, uma ordem. Sim. Por mais que a gente diga é um convite, porque também faz parte do processo dizer eu não quero fazer hoje, eu estou muito cansado, ou vou fazer esse, mas não quero fazer aquele. As pessoas simplesmente obedecem. Em geral não adianta, então, a pessoa está mecanizada, traz um padrão de fora, né? Então até romper esse padrão e começar a fazer diferente é um processo. Ou não romper, dissolver aos poucos, que é a proposta da biodança, né? Aos poucos, se diluindo esses mandatos que então é falar de um tema essencial. Nós estamos falando de um tema essencial, que é essa capacidade, inclusive, de dizer não. Dizer sim e dizer não a partir de uma referência interna, principalmente. Com certeza. Mas não uma referência interna egoísta, é uma referência interna que está em feedback, em ressonância com o outro. Né? Sim. De acordo com o contexto que é vivido. Claro. Então, por isso é expressar com liberdade. Com liberdade. Com liberdade. Quando eu quero, como quero, num contexto que eu quero, é feedback com os outros. Não vou expressar em liberdade. Aí você... Tinha um programa de televisão, acho que era o Fantástico, que tinha um quadro muito interessante, que era o Super Sincero. Era um aí que falava as coisas, ofendia todo mundo sem nenhum problema. Não, aí, expressar com liberdade, não é por aí. Por isso que a Sheila acabou de falar, em consonância, em feedback, profundo feedback com os outros, né? Isso por isso porque é grupo. Vivemos muito para atender uma suposta expectativa do outro, porque é o que eu penso que o outro quer de mim, e às vezes nem é o que o outro quer de mim. Tem isso também. Sim. Né? Então, vivemos para atender uma suposta expectativa que pode até não ser ela. Sim. Então, e às vezes a gente, não, mas você não queria. Não, eu nunca lhe disse que queria, né? Você que pensou. Então, ainda tem isso, né? Então, poder expressar com naturalidade, né? Sem medo, porque isso passa por uma emoção que é o medo, né? O medo de não ser entendido, o medo de ser rejeitado, o medo de ser julgado. Né? O medo de não ser amado, em definitivo. No fundo é esse. O medo básico, né? É de não ser amado. E na base de tudo isso, a raiz de tudo isso, muitas vezes está na primeira infância, né? Porque todos nós temos uma necessidade extrema, né, de ser amado sempre.
e principalmente uma criancinha na primeira infância, por uma questão de sobrevivência. A criança que não tem atenção dos pais ou de quem faz esse papel, né, importante dos pais, ela está fadada a não sobreviver ou sobreviver de uma forma distorcida, muitas vezes patológicas, com questões emocionais graves, né? Então, essa necessidade de atenção, essa necessidade de afeto, ela nos leva a essa condição, né? Quando a criancinha percebe que se ele for um bom aluno na escola, os pais vão dar mais atenção a ele. E aí vira uma menininha ou menininho que só tira 10, né? Em matemática. Sim, aprendemos desde a mais terna infância a negociar afeto. A ver se e de repente não é por aí, mas a gente acha que senão não vai ser amado, ou como a Shirlene está falando, que não será abandonado. Um abandono repetitivo. Claro, exatamente. Que se repete ao longo da vida. A gente sente isso, e sente tão profundamente que continua repetindo aquele script de negociar afeto. Sim. Então, o que eu tenho que fazer para que o outro me ame? Na biodança, no processo evolutivo, no programa Bio2, a gente propõe a inversão dessa questão. E isso, claro, demora um tempo, é um processo. É um processo, não é mágica, um processo gradual, claro, demora um tempo porque inverter tudo isso, epistemologicamente, vamos inverter uma característica muito, muito primária do ser humano, relacional, muito primária, que é confiar e se entregar que a pessoa não vai te criticar e você vai ser amado como você Sim, essa é a questão, porque aí é uma percepção de que o amor não tem que ser condicionado, né? Eu posso pertencer, eu posso não ser julgado, eu posso confiar. Então essa é uma condição extremamente importante e diferenciada, e é por isso e é aí que está a possibilidade de mudança de atitude, de a mudança concreta de ação no mundo, porque muitas vezes a gente até entende, eu sou assim porque eu tenho trauma, porque aconteceu isso, porque a minha história de vida é essa e aquela, mas daí mudar a ação no mundo, existe uma distância que só pode ser medida em anos-luz às vezes. Sim, então claro. Mudar a ação no mundo, né, passa por um processo vivencial e muitas vezes corporal. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa que é a raiz é na mais terna infância. Todos os seres humanos somos todos prematuros. Nascemos, e a Shirlene está dizendo, para se autorizar a se permitir a dizer não sem o medo do abandono. Exatamente. Claro. Porque o medo é um medo primário, né? É um medo que carregamos desde a infância, Sim. que é o medo de não ser aceito, de não pertencer. E isso está ligado, Shirlene, a um instinto básico da nossa espécie, que é o instinto gregário. Esse é um dos instintos mais fortes na nossa espécie e importantíssimo. Ele nos trouxe até aqui, porque esse instinto gregário, quando eu pertenço a um grupo, esse grupo me protege, eu posso me nutrir melhor, né? Desde os nossos antepassados, né? Então isso é importantíssimo. Agora, quando esse instinto está distorcido, aí é que vem o problema. Essa necessidade de pertencimento é exagerada e isso causa uma série de distorções comportamentais a partir daí. E não somente com o grupo, também com o casal. Muitas vezes é um relacionamento tóxico, mas a pessoa não abandona. Mas a pessoa se mantém ali. Prefere ou faz tudo para manter um relacionamento tóxico, até com agressões ou com violência. Por quê? Porque... Para não ficar só. Para não ficar sozinho. Então é esse medo do abandono. Isso é a dependência afetiva. É uma dependência afetiva, exatamente. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Então, essa necessidade está nesse instinto que a Sheila acabou de falar, que é o instinto de gregário, né? Unidos somos mais fortes. Sim. Mas realmente unidos, no meu país de origem, na Argentina, fala, é diferente juntos que amontoados, tá? Porque uma coisa está junto, uma coisa que unidos, não sei se unidos venceremos, mas somos mais fortes unidos. Mas quando realmente estamos unidos, e não quando estamos amontoados aí e um contra o outro, um brigando contra o outro. E se submetendo muitas vezes a situações, a relações, né,
que não são afetivamente nutritivas, são relações tóxicas, na verdade, sim, né? Sim. Então são relações afetivas, porque nos afetam, afetar, né? Afetivo de afetar, mas que não são nutritivas no sentido existencial, no sentido de alavancar a vida, de nos fazer escolhas mais saudáveis, né? E até podem nos adoecer concretamente, fisicamente. Com certeza, né? Situações de abuso que passamos no dia a dia, no ambiente laboral, no ambiente familiar, abusos. A gente pensa em abuso como uma coisa muito extrema, um abuso sexual, um estupro, uma violação, mas é um abuso. Tem pequenos abusos, né? Com certeza, quando eu não faço o que eu estou querendo fazer e não que estou querendo, eu estou querendo sair de férias agora, meter o pé no trabalho e não trabalhar mais durante 3 meses. Não, quando eu sou obrigado a fazer para manter meu trabalho, para manter meu emprego, meu salário, sou obrigado a fazer coisas que são terríveis. E acaba aceitando como um meio de negociação para poder subsistir, para poder persistir no trabalho, me manter no trabalho. Isso são abusos. Como virar essa chave, né? Como mudar esse padrão, que é um padrão tão antigo, né? Tão arraigado numa raiz afetiva, né? Inclusive instintiva, né? Como mudar isso, né? Sim, e tão forte atualmente por essa questão desse capitalismo selvagem que a gente vive, onde as pessoas viram objetos, viramos todos objetos plausíveis de comprar, de vender e de descartar quando já não tem mais utilidade, né? Então, como virar essa chave quando muitas vezes as pessoas já estão se sentindo até assumindo esse lugar de eu faço o que os outros querem. É assim, ninguém faz o que quer. Porque muitas pessoas falam isso. Quem sou eu para fazer o que eu quero? Sei lá o que eu quero. Eu cumpro o meu dever. Eu sou pai, eu sou mãe, eu faço o que tenho que fazer, sou um bom empregado, eu faço o que tenho que fazer. Sou um bom vizinho, eu me comporto bem, mas me comporto bem. Sempre a palavra, né? Comportamento é justamente isso. São comportas que a gente coloca na vida da gente. Comportas, né? Claro. Um bom comportamento seria um bom... Sim. Quando eu era criança, há 1000 anos atrás, eu lembro que na escola a gente tinha uma nota de comportamento. Hoje eu lembro e acho que é absurdo. O comportamento é uma nota para você estar bem dentro das comportas, do compartimento, que foram delimitados por outro para você. Você não pode ultrapassar nunca essas comportas. Essa é a origem da palavra comportamento. Então, nos acostumamos a isso, a ser bem comportados, a ser responsáveis, porque fazemos o que temos que fazer. E o que você quer? Acabamos esquecendo o que queremos. Então, e é claro que a expressão, diante de tudo isso, a expressão mais natural, mais autêntica, ela está embaixo de muitas camadas comportamentais, né? Muitas camadas. Então, o nosso programa, que é o programa Bio2, é um programa baseado na metodologia da biodança. E a biodança é o sistema de desenvolvimento humano. E como o Esteban falou agora há pouco, desenvolvimento desenvolvimento quer dizer tirar o que envolve, desenvolver, não no sentido de se tornar algo que eu não sou, distante de mim, não, mas algo... ao contrário, se tornar cada vez mais você. Claro, é tirar o que envolve e se tornar cada vez mais o essencial, o que eu sou. Então, e a partir daí essa expressão mais natural, mais autêntica, e a expressão ela pode vir de muitas formas, ela vem no movimento, ela vem na dança, ela vem na fala, né? Então, ela vem no limite, ela vem eu poder falar não, eu poder falar sim. Perfeito. Falar não para alguma coisa e falar sim para outra, ou falar sim para uma coisa, falar não para muitas. Para muitas outras, são escolhas, né? Fazer escolhas. Então, é isso, muito comum as pessoas falarem assim, você vem para minha festa, aniversário, eu vou. E o outro fala, quando a pessoa que convidou vai embora, fala, vem cá, você já sabia que não podia ir, porque tem outro compromisso, você vai viajar. Mas fica com dó de falar para o bichinho. Esse é o limite.
Aí diz que vai, não vai. Daí já sabe que não vai e combina milhões de coisas e não faz. Por quê? Porque eu fiquei com dor de falar que não. Fundou do outro? Não ficou com muita dor, porque se ficasse com dor, falaria a verdade, né? Falaria que não pode. É a dificuldade de dizer não, né? Que em alguma medida todos nós temos também, mas alguns de nós exageradamente, né? E se eu não sei dizer não, eu vou só aumentando a quantidade de demandas, de deveres, nunca vou dar conta, o tempo será sempre escasso, porque eu não sei dar limite. Essa é uma outra live que nós fizemos, que é sobre dar limites, sobre a capacidade de dizer não. Mas isso tudo passa por essa necessidade de agradar o outro, por esse medo da rejeição, por esse medo de ficar sozinho e essa necessidade dessa expressão, dessa capacidade de ser eu mesmo, né? E a gente trabalha muito com jornadas, né, temáticas dentro do nosso programa, e uma das jornadas temáticas é o DAS, com 2 Ds, que é desejar, que é a capacidade de perceber profundamente quais são os meus desejos, reconectar com esses desejos próprios, decidir a partir desses desejos, assumir o que eu decidi e sustentar, porque também não adianta desejar muito e não decidir fazer escolhas. Ou desejar todo o dia uma coisa diferente. Não constrói nada. Aí a construção nada, né? pressupõe também permanência. Sim, né? permanência. Então, por isso, sustentar. Então, desejar, decidir, assumir o que decidir e sustentar ao longo do tempo. Claro, assumir assim é permanecer. A gente constrói, permanece. Assumir é assumir publicamente um compromisso ou uma responsabilidade de permanecer. Assumir é sem sumir, né? É sem, né? Assumir é sem sumir, se manter aí. E essa jornada, ela tem um resultado muito importante, que é fazer as pessoas desabrocharem, né? E realizarem cada vez mais os seus sonhos, né? Os seus desejos, a partir dessa referência interna, né? Então, esse o objetivo da jornada. E como é que a gente faz tudo isso? A gente faz dançando. A gente faz tocando no trauma, no problema? Não. A biodança coloca uma lupa, e o programa Bio2 coloca uma lupa na parte positiva, na parte cheia do copo. Na parte sadia. Na parte sadia, na luz. Todos nós temos luz e sombra. Mas Sheila, aí então quer dizer que a gente não trabalha com trauma, ignora... Faz de conta que ele não existe, que a sombra todo não mundo existe. Feliz, tá aqui todo mundo tá feliz. Ótimo. Não é isso, nós não Claro estamos que não. dizendo isso. Não. Nós estamos dizendo que fortalecemos a luz, porque assim transformamos com mais facilidade a sombra. Uma identidade fortalecida, ela encara seus desafios com mais propriedade, com mais possibilidade de transformação. Com mais viabilidade, com mais facilidade aqui. Vamos falar diretamente, com mais facilidade. Claro, é muito mais fácil. Aí, como falamos popularmente, se a gente está bem estruturado e a gente sabe do valor da gente e a gente está fazendo o que a gente quer com as pessoas que a gente quer e no lugar que a gente quer, aí o resto é fichinha. Fica muito mais fácil de lidar com essa sombra que sempre existe, que faz parte da vida, né? Mas outras terapias mais ortodoxas trabalham em cima do trauma. Não é nem melhor nem pior, é diferente, né? Reviver o trauma, entender que te levou a essa repetição, ou esse padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento também é válido, mas não é a proposta do Bio2, do programa Bio2. Mas assim, alguém pode estar nos assistindo e perguntando, mas como assim? Como fazer as pessoas desabrocharem e realizarem seus sonhos? Como assim mudar um padrão que às vezes está tão forte, tão arraigado? Como assim? Né? Então, é importante dizer que o programa Bio2 ele está baseado numa metodologia consistente, que é a metodologia da biodança, né? E que, por sua vez, está baseada na integração. Nós todos estamos
muito dissociados muitas vezes. E quando estamos dissociados, partidos, estamos enfraquecidos. Então, isso que o Esteban está dizendo, precisamos nos fortalecer para lidar com as sombras que todos nós temos, sem dúvida. E essa integração na biodança, ela parte do movimento, quer dizer, da dança, a integração motora do corpo, do movimento, da emoção, porque é um sentimento, né? Pleno, né, de sentido, da sensibilização do próprio corpo, porque muitas vezes o corpo ele está dormente, ele está esquecido, anestesiado, né? Anestesiado, boa palavra, anestesiado, e a integração simbólica, cognitiva, a integração da fala, porque nós temos um momento, em toda a aula de biodança, nós temos um momento em que falamos, em que compartilhamos com o grupo como foi a aula anterior, em que ouvimos sem análise e sem julgamento, para que a pessoa vá ficando cada vez mais à vontade. Mais confiante, né? Porque trabalha com confiança. A biodança é baseada na confiança no outro e não na desconfiança. Que assim somos educados, né? Na educação formal, no dia a dia, na família. Se alguém, eu sempre falo, como é que teu pai falava? Ah, meu pai falava assim, igual os meus, nossa. O que falava? Falava assim, se alguém te fala alguma coisa, você desconfia, tá? Ou você confia desconfiando, ou você confia assim, mas com os dois pés atrás, não com o pé atrás. Nossa, aprendemos a desconfiar de tudo. Na biodança a gente faz um resgate da confiança. Claro, no ambiente nutritivo, em um ambiente, digamos assim, optativo, a gente pode fazer as propostas vivenciais ou não. Aquele dia eu não estou bem, aquele dia eu estou mais carrancudo, aquele dia eu estou muito cansado e não quero fazer. Pronto, sempre são convites, nunca tem uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade temos muito fora da biodança, então na biodança não faria sentido também colocar mais obrigatoriedade. E temos que lutar contra essas obrigatoriedades internas, né? Essa censura interna, essa repressão interna. Então a gente vai desmanchando aos poucos, por isso é um processo que dura aproximadamente 45 anos. Não, tanto não. 45 anos, não 40, só 40. Não, mas a gente fala, para dar uma referência assim, no mínimo assim, um semestre, tendo uma boa frequência. Para começar a sentir os resultados, né, os benefícios. Tendo uma boa frequência. É claro que podem surgir os primeiros benefícios nas primeiras aulas, principalmente em relação... Algumas pessoas relatam a questão do sono, uma melhoria da qualidade do sono, né? Sim. Então, isso também pode vir já nas primeiras aulas, mas a biodança e o programa Bio2, que está baseado na biodança, é um processo, né? É processual. Não é uma solução mágica. Ao contrário, é uma proposta responsável, baseada numa metodologia consistente. Então, passa, sim, por um processo. E como a gente estava falando, um processo de integração motora, emocional, cognitiva, simbólica, progressiva. Ninguém vai romper nada, ninguém vai para lá tocar em traumas, não é essa a proposta. Diluir, dissolver, essas são nossas palavras. De forma progressiva, com muito cuidado, né? Sempre com muito cuidado e progressividade. E temos um exemplo, podemos ter algum exemplo, Esteban? Você lembra de alguém, de algum exemplo? Não sei. Me fala que não ouvi, para ninguém ouvir, me fala. Então. Sempre trazemos alguns exemplos de pessoas que dançaram ou que ainda dançam com a gente. Se você começar, eu vou lembrar. Comece aí. Eu me lembrei para a live de hoje, né, que o tema é a dificuldade de expressão, né, e de estar no centro, de ser um protagonista da própria vida, né? E aí eu me lembrei daquele caso, claro, não vamos falar o nome da pessoa, mas era um homem, um participante que era muito tímido. E eu me lembro que nós fazemos entrevista com as pessoas que entram nos grupos. E na entrevista ele relatou que ele era uma pessoa tímida, que tinha dificuldade de se colocar. Sim, eu sei. Lá na entrevista ele colocou só para nós falou. Sim. Porque ele já estava dançando no grupo, e no grupo ele não falava nada. Não falava nem isso, nem outra coisa. Ouvia, ficava quietinho, sempre muito discreto, uma pessoa discreta, uma pessoa tímida. E que ele, inclusive, falou
que no trabalho ele já tinha perdido algumas oportunidade de promoção dentro do trabalho, eu lembro bem. Para ocupar um lugar de liderança, sim, ele precisava se colocar em reuniões, ele tinha dificuldade de falar em público. Tinha que fazer apresentações, você lembra? Alguns aí ele colocava todo no PowerPoint, mas não podia colocar todo, ia ler o tempo inteiro, ficar lendo assim do PowerPoint. E antes da apresentação sempre tremia, ficava ansioso, né? Às vezes não dormia de noite quando tinha uma apresentação no outro dia. Enfim, uma pessoa que tinha realmente uma grande dificuldade de expressão verbal. De expressão verbal, de se colocar. Ele dançava, né? Sim, ele dançava, então não tinha maior dificuldade com o gesto, com o movimento, não. Mas a fala ele tinha bastante dificuldade. A fala. E o mais importante, que era a grande queixa dele, ele já tinha perdido oportunidades profissionais concretas por causa disso, né? Por causa disso. E com o passar do tempo, ele começou porque é um processo e ele começou a falar no grupo. Assim, ele não falava, só ouvia. E aos poucos começou a falar pouquinho, a gente também provocava um pouquinho. Sim. E aí se ele quisesse Mas o grupo, esse grupo era maravilhoso. Aí porque eu quando era adolescente também tinha essa questão. Quando era adolescente, jovem, as pessoas falam hoje, sou tagarela demais, falo sem parar, adoro falar como todo professor, sou professor da escola pública, eu falo o tempo inteiro. Mas eu tinha essa dificuldade, eu fui radical, eu fui fazer o contrário, fui fazer teatro, para me desafiar assim, violentamente. Eu sentia que ia morrer. Era terrível. No caso dele, que era um homem, tá? Não vou falar o nome, mas era um homem. No caso dele, foi naquele grupo maravilhoso. Ele começou a falar e as pessoas começaram a gostar da fala dele. Então, quando ele sentiu que o que ele falava interessava e as pessoas ouviam... Não, a escuta é amorosa. A escuta em grupo de biodança é muito amorosa. Então, aí, claro... viabiliza muito, facilita muito. E aí ele foi falando cada vez mais. Eu nunca vou esquecer um relato que ele um dia deu pra gente, no grupo, aliás, sim, não só pra gente, pra todo o grupo. Falou do trabalho. Que ele estava no trabalho conseguindo a falar mais nas reuniões, que tinha feito uma apresentação no dia anterior e que tinha ido muito mais tranquilo, tinha conseguido dormir de noite antes da apresentação, na noite antes da apresentação. Coisa que não conseguia. Então ele compartilhou isso com a gente, falando como ele estava contente, né? Com aquela conquista dele, que era dele, sem dúvida. Com certeza. Eu lembro que ele falava que as mãos ficavam geladas. Sim, suava nas mãos. E sentava na roda, finalmente, depois você acabou saindo do grupo por outros motivos. Acho que foi morar em outra cidade. Foi. Não sei se ele voltou aqui para Brasília, mas aí ele sentava na roda e dava as mãos porque é muito comum, acontece muito. Ele sentava na roda, no chão, e ele dava as mãos para os colegas que estavam em volta, do lado dele, para ele provar que ele não tinha mais as mãos geladas. Disse que as mãos ficavam congeladas assim 2 dias. Inclusive depois da tortura também, que era a fala. Quando ele conseguia falar, ele continuava com as mãos geladas, assim, 2 dias. Mas nunca vamos esquecer esse caso, porque foi um caso, assim, muito emocionante. Foi muito emocionante pra gente também. Acompanhar o processo dele, né? Progressivamente. Sim, né? Então, para ele foi uma grande conquista, inclusive profissional, abrir portas para ele, né? Na profissão, no trabalho dele. Sim, muito gratificante, é muito bom. Então, isso é uma mudança de expressão, né? A capacidade de expressão. Nesse caso, a expressão da voz, né? Que passa pelo corpo também, sem dúvida, né? Então, essa desinibição, essa capacidade de se colocar, de expressar e de ser o centro da roda, né? De estar no centro e ser protagonista, dizer, olha, eu posso. Né? Eu posso estar aqui. Então isso é uma mudança, né? E é uma mudança super positiva, mas mesmo assim o ser humano dá um jeito de falar. Não, o que tem de mal? Todo mundo sente assim, todo mundo é assim. Eu sou solidário, eu sou uma pessoa assim.
Generosa. Sou generoso. O que tem de mal? Você está querendo que eu passe a ser um antipático, que eu passe a ser uma pessoa que não ligo para ninguém, que só penso em mim, só olho para o próprio umbigo, né? Não é disso que estamos falando, de jeito nenhum. Não é isso, mas a gente usa isso muito, muito, como não, eu não, então não vou fazer biodança. Biodança é para o resto que se exploda. Não, eu sou uma pessoa muito gentil, generosa, eu gosto dos outros, eu gosto de agradar, o que tem de ruim? Eu quero agradar as pessoas, eu quero... Mas tem uma medida. Sou gente boa. Mas tem uma medida. Com certeza, como todo tem que ter um equilíbrio. Quando eu não penso em mim, nem sinto mais, imagina, nem sinto o que eu quero para a minha vida. Eu uma vez teve um grupo de uma colega, aqui em Brasília, teve uma mulher que foi acho que foi 2, 3 vezes, mas a primeira vez que ela voltou, na segunda semana que ela participou do grupo, ela falou, o participar desse grupo na biodança, a semana passada, foi muito bom. Eu estava me esquecendo de mim. Estava me esquecendo. Não seja fantástico como ela conseguiu resumir o sentimento. Lembrar de si mesmo, né? Eu não estava lembrando mais de mim. Como é precioso isso. Como é precioso, porque, claro, é isso que acontece. Sim. E onde que eu fiquei? Sim. Quando eu tinha esperanças, ilusões, fantasias, desejos, sonhos de realização, sempre ligados ao que eu queria. E depois a vida foi me levando a uma roda viva, né? A uma roda viva, uma rotina onde eu não decidi mais nada e cada vez decido menos e bom, tá assim, é assim para todo mundo. Não é assim para todo mundo. Vamos parar a bola, vamos ver o que você quer. Porque... é o que estamos falando, na verdade, não é nenhuma novidade, né? O Jung já falava no que ele chamou de processo de individuação. Né? Ou seja, trilhar um caminho de sermos cada vez mais nós mesmos. Nós mesmos. Né? Não confundir com individualismo, porque é o contrário. É individuação, não é individualismo. É o contrário, é ser uma pessoa autônoma, autossuficiente e escolher se relacionar, escolher estar bem, escolher ter relações agradáveis e saudáveis com as pessoas e não estar para que me complete. Claro. Em conexão afetiva com o outro. Com o outro. Sem perder essa conexão. Ao contrário, é justamente o contrário que acontece. Essa conexão afetiva, ela vai ficando cada vez mais forte. Mais forte, né? Claro. Mais amorosa, mais inclusiva. Porque né? eu escuto mais, escuto com uma escuta afetiva, amorosa. A minha capacidade de escutar vai ficando amplificada. Cada de vez perceber mais. o outro, de ser empático. De receber o outro no meu coração. Sim. E aí como que o outro vai deixar de confiar? E o outro como ele é. Assim como o outro me recebe como eu sou cada vez mais, eu amplio a minha capacidade de aceitar o outro como ele é também, claro, né? Claro. Então é nas duas direções que acontece. Isso. E é diferente, uma coisa é aceitação e outra coisa é conformismo. Sim, perfeito. Aceitação, perfeito. Eu acho, sempre eu falo, aceitação é o grau máximo, mais elevado do amor. Um dos maiores, é um grande desafio. Não, claro, é um desafio para a humanidade, aceitar o outro, veja as guerras que tem ali. Se tivéssemos mais aceitação, teríamos menos guerra, com certeza. Com certeza, e sempre são na fronteira, né? Guerra por disputa de território, pelo que seja aí com o irmão, com o outro que é igual a mim, só me divide uma fronteira assim ideal, que está idealizada, não existe. É a mesma coisa, somos iguais e acabamos brigando à morte, né? Então, a nossa live de hoje foi sobre, está sendo, né? Chegando ao final. Estamos chegando ao final. Sobre a expressão autêntica, genuína, né? De quem realmente a gente cada vez mais nossa. Que expressão é essa? Expressão no corpo, expressão na face, a expressão do olhar, a expressão na fala, a expressão na escrita, a expressão na criatividade, né? A expressão na vida, né? Então, a expressão de ir além da transcendência, uma das linhas principais da biodança,
é ir além, e poder a capacidade crescer. de ir além de si mesmo, né? Claro, ir além de si mesmo vai ser sair e flutuando pelo espaço sideral? Não, é crescer. É comer chuchu quando eu nunca comi chuchu na minha vida, hoje comi chuchu, fui além. Essa é... Nossa, mas isso é transcender? Claro, é transcender um limite que eu tinha. Eu nunca comia chuchu, achava que era ruim. Hoje comi, foi delicioso, estava bem temperadinho. Aí esse é um crescimento, esse é ir além, né, do meu dia a dia, do como era a minha vida. E ser protagonista, né? E ser protagonista da minha história. Eu posso até ser uma atriz coadjuvante da história do outro, né? Até uma atriz coadjuvante importante, uma participante importante. Mas na minha história, na minha vida, eu tenho sim que ser protagonista. Claro. Eu tenho sim que ter as rédeas, né, da minha vida, das minhas escolhas. Eu preciso estar no centro da minha roda, sim. Né? Com certeza. Então, essa também é uma transformação progressiva e importante que acontece durante o processo Bio2 Biodança, que é essa transformação afetiva desse lugar na minha vida. Então, é isso. É essa a nossa live de hoje. Sim, boa noite para todos. E se você gostou, dá um like pra gente. Claro, dá um like. Seu feedback é extremamente faz importante. Comentários, fala se você gostou. Se não gostou, também faz um comentário. É importante. Sugestões, isso é importante porque nos ajuda a expandir cada vez mais essa preciosidade que é o programa Bio2 e a biodança. Tá bom? Beijo no coração. Uma ótima semana. Uma ótima semana para você.